Espera lá que se calhar já temos a confirmação de quem é o vilão do próximo filme de Superman. E isso e muito mais novidades para o próprio filme em si. Ora, segundo o que consta, com as notícias lançadas pela The Wrap e a Comic Book, é que o próximo filme do Superman, que é intitulado, digamos que, o Superman 1.5, que o James Gunn já disse várias vezes que não é uma sequela direta do próprio filme, ou seja, onde ele vai incluir o Superman e o Lex Luthor, e o filme é intitulado Man of Tomorrow. É confirmação, entre aspas, porque ainda não foi nada anunciado pelo James Gunn ou pela DC Studios. É que o vilão em si é aquele que temíamos já desde o anúncio do filme, ou seja, é o Brainiac, que é um dos vilões que possivelmente muitos de nós queríamos ver há bastante tempo em filmes da DC, principalmente da parte do Superman. Mas já vamos abordar de quem ele é, para quem não conhece, e qual é a sua possível ligação, para além do Superman e do Lex Luthor, terem que aliar forças para derrotar este vilão, qual é a sua possível ligação ao próximo filme da Supergirl que estreia já em junho do próximo ano. E sim, o porquê de esta notícia ser um pouco mais do que um rumor, muito por causa das ações de James Gunn recentemente. Mas já vamos falar sobre tudo isso durante este vídeo e o possível casting que temos já de alguns rumores do ator que vai desempenhar este grande vilão. Portanto, fica por aí. Ora, olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome. Eu sou o Paulo e se és novo por aqui, neste canal abordo tudo desde DC, Star Wars, Marvel e tudo que seja geek por aí fora. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, não esqueças de deixar aquele likezinho, que isso ajuda bastante o canal a chegar a mais gente, quanto mais likes melhor, e de subscrever para não perderes nada no futuro. Ora, como disse na intro basicamente do vídeo, isto não é tecnicamente a confirmação total de que ele é o vilão do filme, contudo, como conhecemos o James Gunn e as suas interações frequentes nele nas redes sociais a desmentir qualquer tipo de rumor e notícia, o facto de ele ter ficado em silêncio sobre esta notícia do vilão ser o Brainiac ter invadido completamente a internet, não é? Ou seja, ele não mencionou nada sobre o assunto, portanto nunca nem sequer desmentiu, nem sequer abordou o tema e já foi questionado sobre isso até em entrevistas recentes, portanto dizendo apenas que temos que esperar para ver. Ou seja, em parte de como conhecemos James Gunn até o momento, isso deixa-nos quase a confirmar que ele, ou seja, o Brainiac, é o vilão do filme, ou tem um grande impacto pelo menos na história do mesmo. Outros pontos que me saltou a atenção nos últimos dias foi um próprio like que vi no Instagram de James Gunn a colocar, ou seja, colocou um like numa arte de um fã em que tínhamos o Lex Luthor e o Superman a lutar contra o próprio Brainiac, nesta arte aqui. Isto é um ponto importante porque, tendo em conta a interação que o James Gunn tem quase sempre nas redes sociais, tudo o que ele faça, ou seja, à volta de likes, ou até mesmo, porque já descobrimos muitas vezes quem é o casting que ele vai anunciar através das pessoas que ele começa a seguir no Instagram, e há uma cena de loucos também da era moderna, não é? Isto é um ponto importante porque ele, apesar de, ou seja, ter colocado estes likes nas fotos do Brainiac e tudo mais, ele nem sequer menciona ou desmentiu esta notícia, portanto, deixando-nos assim quase a confirmação de que o Brainiac é o vilão, que já vou abordar como é que podemos esperar, ou seja, tendo em conta a história da banda desenhada, como é que podemos esperar o que ele vai fazer no filme do Man of Tomorrow. Relativamente ao casting em si do ator que vai dar vida pela primeira vez em live action no cinema ao Brainiac, os rumores que temos mais recentes é que tudo aponta para castings de Blaze Bank, Matt Smith, Sam Rockwell e até David Batista. Outros pontos que os rumores nos mencionam estão a fazer basicamente peso no casting do Brainiac é que querem um ator com um porte físico, digamos, avantajado, e também estão à procura neste momento de artistas para make-up, ou seja, de maneira a tornar o Brainiac uma realidade. Juntando todas estas peças, muito possivelmente podemos assumir que realmente o vilão está confirmado. Sobre o filme em si, também temos a confirmação de quando ele começa a ser filmado, ou seja, dá-nos uma janela para sabermos mais anúncios sobre o mesmo, porque graças a uma entrevista recente do Nicholas Hoult, que é o ator que representa o Lex Luthor no filme de Superman, ele diz que não podia revelar nada, como geralmente todos os atores nestes universos dizem, mas diz que as filmagens começam em abril. Ou seja, podemos esperar muito bem um anúncio do casting ou um leak que seja de qual é o ator que vai representar este vilão alienígena. E um dos pontos que o James Gunn já mencionou é que este é um filme ou seja, este filme tanto será do Lex Luthor como do próprio Superman, tendo que o Lex Luthor neste filme terá um destaque muito maior. E isto leva-me a questionar a parte da presença dele, o cameo que ele fez na série do Peacemaker, em que ele fez aquele acordo com o Rick Flag e tecnicamente agora trocou de prisão. Para além do mais, ele deu acesso à parte do planeta Salvation. Uma das teorias que tem assim muito aleatórias, diga-se, é que o planeta Salvation, neste universo do DCU de James Gunn, pode se diferenciar das cómics, ou seja, nas cómics o planeta Salvation era basicamente um campo de treinos para o Parademons do Darkseid, não é? Mas imagina que aqui este planeta é um planeta que está na parte da colação do Brainiac, ou seja, teríamos assim a primeira ligação a como é que o Brainiac ficar a conhecer, por exemplo, a existência da Terra e vir até ela para tentar colacionar estes seres tão estranhos que são os seres humanos. Ainda para mais com o Superman ao barulho. E o facto de ele dar de caras com o Superman e com um kryptoniano poderá fazer assim a ligação direta no filme da Supergirl. Porque eu não acredito que ele terá uma presença no filme, mas acredito seriamente que vão dar um teaser ao Brainiac para fazer assim a ponte depois para este futuro filme do Man of Tomorrow. Tendo em conta que o Brainiac é um ser super inteligente e nas cómics
cómics ele ter uma rivalidade com o Lex Luthor porque o considera quase um rival a nível intelectual, não é? Ele podia tentar enfrentar ou tentar conhecer quem é este Lex Luthor e o porquê dele ser tão inteligente e de uma maneira inconsciente ter conseguido entrar numa das suas coleções da sua nave, ou seja, neste planeta de Salvation. E dessa forma, conhecendo o Superman, ou seja, ia tentar mesmo assim salvar o Lex Luthor, e tínhamos aqui este primeiro embate do Superman com o Brainiac, o que levaria, por exemplo, a um embate entre os dois e possivelmente o Brainiac até derrotando o Superman, eu podia fazer o teste no ADN e descobrindo que ele é um kryptoniano. E desse modo ligávamos basicamente quase à história da Supergirl, que acredito que o que vamos ver aqui no DCU é que o Brainiac é a causa da destruição de Krypton. Ou seja, ele coleciona, por exemplo, cidades em Krypton, principalmente como é na banda desenhada. Ele coleciona Kandor, que é a capital do planeta Krypton, mas aqui nesta versão podíamos muito bem, ou seja, ele ter capturado a Argo City e a Supergirl ter conseguido escapar a essa invasão do Brainiac e à sua coleção de cidades kryptonianas, o que levou em si, ao retirar destas cidades, a implosão do planeta e a destruição do mesmo. Por isso é que, como a James Gunn já confirmou, a Supergirl vai ser diferente em termos morais e tudo mais do Superman, ou seja, será muito mais depressiva e tudo mais devido a este seu passado. Ao contrário do Superman, que escapou do Krypton em bebê, a Supergirl, por outro lado, pelo menos isto de acordo com a história da banda desenhada, não temos a certeza no DCU, mas possivelmente será o mesmo, ela escapou com 8 anos, ou seja, ela tem memória da destruição do seu próprio planeta e possivelmente memória deste vilão do Brainiac. O que vamos ver no filme da Supergirl será ela a viajar a nível intergaláctico, como é na banda desenhada Woman of Tomorrow, e que está a tentar escapar, ou seja, dos seus pensamentos, tentando festejar, principalmente embebedando-se, quando ele faz o seu 21º aniversário, que é a idade quando o pessoal na América pode começar a beber álcool. E durante esta explicação da história da Supergirl, podemos ter assim o primeiro tease do Brainiac e possivelmente depois num pós-crédito a presença dele sobre a Terra, portanto a pairar, tipo uma das imagens que eu de marca dele e o que eu gostava seriamente de ver antes dele chegar propriamente dito no filme do Man of Tomorrow. O que em si, tendo em conta o nível de poder deste vilão, automaticamente, e seja o Superman para tentar salvar o Lex Luthor ou vice-versa, o Lex Luthor a tentar salvar o planeta, porque o que nos foi apresentado no filme de Superman é ele era o homem mais importante do planeta Terra até aparecer o Superman, e por causa disso é que ele o odeia tanto. Ou seja, mesmo odiando o Superman e não o querendo salvar, ele pode assumir no filme do Man of Tomorrow que ele próprio tem que salvar o planeta Terra, e daí vestir o fato que já foi confirmado, né, o Battlesuit que todos gostamos das bandas desenhadas, em que o Lex Luthor usa muitas vezes para enfrentar o Brainiac. O que eventualmente durante o filme poderia ir de acordo com as palavras que James Gunn já mencionou, que o Lex Luthor e o Superman têm que se aliar contra um mal maior. Mal maior então, que seria este vilão, o Brainiac. Mas para quem não conhece, e eu tanto toda a vida aqui a dizer Brainiac, para quem não conhece, ele é um dos vilões, digamos, mais antigos do Superman e foi introduzido na edição 242 das Action Comics. Originalmente, ele era um cientista alienígena de um planeta muito distante do planeta Terra e que se fundiu com tecnologia avançada, tornando-se assim um cyborg obcecado por conhecimento. Por isso é que ele cria esta sua coleção de reservar todas as cidades que encontra em vários planetas, para este seu estudo de todas as espécies e aumentar assim cada vez mais o seu conhecimento. Ele faz isso através de encolhendo as cidades e guardando-as tipo no género de garrafas. É um gajo maluco, é o que é. Tendo em conta que esta versão do Man of Tomorrow acontece, lá está, nos dias mais modernos, não sei até que ponto é que eles podem adaptar a história do Brainiac e em vez de ser apenas um alienígena, ou seja, quase cyborg, não é? E podiam adaptar e ser uma versão basicamente cibernética e de inteligência artificial, ou seja, explorando assim quase tipo uma tecnologia descontrolada nos dias de hoje, que é um tema quase recorrente que falamos todos, não é? E AI está a dominar o mundo. Atualmente eu gostava que mantivessem a versão original do Brainiac, mas vamos ver como é que eles vão adaptar para este campo. Coisa boa é que não vamos ter que esperar assim tanto por este filme, que é tipo, James Gunn é uma das coisas que me surpreende mais nele, aquele homem consegue escrever tipo páginas e páginas à torta direita e geralmente as histórias são boas, portanto. Aliás, de todos os filmes que eu me lembro de ver dele, o único mais fraco diria é o Bright Burner, que é aquele filme de terror baseado na história do Superman. Tudo o resto, mesmo que a história seja um pouco mais fraca, a coisa boa nos filmes de Superman é que qualquer personagem tem uma história muito desenvolvida, o que me agrada quase sempre na cena do storytelling. Gostava de dizer, não vamos ter que esperar muito porque o filme sai já dia 9 de julho de 2027, ou seja, 2 anos praticamente após a estreia do Superman. O que em si, nos dias de hoje, nós estamos habituados a esperar anos e anos para sair um filme, estou a falar de Batman, claramente, ou até mesmo temporadas de séries, não é? E é bom ver que temos assim coisas rápidas a acontecer na DC, pelo menos aproveitar o hype gerado à volta do filme de Superman e deste renascer da marca da DC. Acho que é importante ainda para mais quando temos a fase da Marvel num contexto quase em queda, né? Portanto pode ser aqui uma rampa de lançamento forte para a DC, aproveitando assim, e quem sabe até criar um
os próximos 10 anos de domínio, como foi, por exemplo, a Marvel no passado. Sobre o filme em si, o que temos confirmado até o momento é que vai ter a presença do David Cornswet como Superman, Lex Luthor, o Frank Grillo como o Rick Flag Sr., será uma história importante certamente depois do que vimos no final da história Peacemaker, e não temos assim muito mais confirmações feitas pelo próprio estúdio. Relativamente às expectativas para o filme, diria que são bastante elevadas, pelo menos da minha parte, contudo, devo confessar que a parte de termos o Brainiac como vilão do filme não é algo que me agradava assim completamente todo. Não pelo facto de não achar que vão fazer uma história interessante no filme, mas porque eu acho que o Brainiac seria um personagem muito mais importante para histórias futuras da DC. Contudo, ao contrário do que esperamos neste novo universo da DC, ao contrário do que temos visto na Marvel, é que os vilões não vão ser basicamente descartados. Ou seja, muito possivelmente, talvez num evento muito maior no futuro, possamos ter o regresso do Brainiac. E isso era apenas um dos medos que tinha, porque, ou seja, nós estamos habituados na parte de super-heróis à Marvel, em que todos os vilões, para além de serem descartáveis, nem sequer são muito icónicos. Ou seja, contamos pelos dedos os vilões que ficam na memória no universo da Marvel, né? Por outro lado, desse modo, se conseguirem manter, por exemplo, a nuance do filme de Superman, em que o Lex Luthor é uma figura importante e vai continuar a ser no futuro, acredito que tornam um universo muito mais rico e coeso, tanto na parte de heróis como de vilões. O que em si podem depois trazer numa futura história que eles queiram fazer, por exemplo, da Liga da Justiça contra a Sociedade Secreta. Ou seja, que é basicamente a principal elite de vilões da DC, todos alinhados para lutar contra a Justice League. Ou seja, o futuro da DC está muito risonho e tenho bastante expectativas de que é que podemos esperar por ele. Ora, mas com isso, qual é a tua opinião de termos o Brainiac como vilão do Man of Tomorrow? Diz-me o que é que achas, se te agrada ou não, e se tivesses que escolher outro vilão, qual é que escolhias? Diz-me aí nos comentários abaixo. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aquele likezinho, subscrever o canal, ajuda-me bastante e eu agradeço. E se tiveres amigos que gostem deste tipo de conteúdo geek, partilha o vídeo com eles, faz favor, que é para ver se expande aqui um pouco mais a coisa. Obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Hey, buddy, eyes up here. You're gonna be fine.